Então, voltando aqui, que eu tive que dar uma interrompida, vamos na quarta digressão do negócio. Eu tô vendendo um peixe aí que é de personal company. Então eu tô me oferecendo para acompanhar as pessoas aí. Se precisar ir no médico, numa consulta, fazer compras, dar um rolê por São Paulo aí, como eu conheço muitas histórias de São Paulo, muitos lugares aí que podem ser interessantes e tal. E aí eu tô com esse meu telefone. Então eu fui atender uma chamada sobre isso, em suma. Eu tava voltando ali, tava no alto da montanha, na madrugada, frio e tal, e eu tava dentro da minha esfera de proteção amarelo dourada. E aí eu também comecei a retrucar com aquela criatura lá, com aquele salamandra ali. Fala, não, velho, eu tô no meu centro de poder, né? E aqui quem comanda sou eu, né? Eu que mando aqui nesse negócio aqui. Se tem alguém aqui que tem que ir embora, é você, né? Porque eu não tô invadindo nada, não tô fazendo nada de errado e nem a pau que eu vou me sujeitar a ser oprimido, né? Por uma criatura de carne e osso ou por qualquer outro ser aí e tal. Olha, foi uma briga, assim. Foi uma briga, meu. Porque alguns momentos, eu acho que durou umas 3, 4 horas esse negócio aí. E eu ia passar a noite ali em cima, né? Embaixo daquela lona, no saco de dormir. Então não tinha muito para onde ir mesmo. E aí até eu pensei em apagar a fogueira, não com a ideia de vou apagar a fogueira, o bicho vai morrer porque ele some na fogueira. Não, eu pensei em apagar a fogueira porque eu falei, vai que essa coisa tem energia suficiente para jogar umas brasas aqui na lona, eu vou acordar churrasco, né? E tudo esse tipo de coisa assim. E, e foi muito pesada essa história. Teve uma. Foi essa vez aí, foi bem pesada assim. E aí o que eu falei lá atrás, lá uns 20 minutos atrás, que eu tinha que fazer uma reprimenda a mim mesmo. Eu fotografei essa coisa, fiz muitas fotos e videozinho. E eu mostrei para uma amiga minha, aí ela deu aquele zoom, né? E a reação dela foi muito espontânea. Ela fez assim: ai, nossa, que energia ruim, não sei o que. Ai. E eu tava no auge de um exercício que era: se alguma coisa que me desagradasse acontecia, vou dar um exemplo bobo de novo. O cara passa, eu tô indo lá trabalhar, o cara passa com a bicicleta e enche minha roupa de lama, de água da chuva e tal. Eu olho pro cara, ô filho disso, filho daquilo. Não, eu tinha o yoga interno de. Se eu fosse falar pensamentos violentos, eu já cortava na hora. E tudo isso, a luta aqui dentro, né? A quem tava de fora me olhando não percebia nada, né? Então opa, não, 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 esse pensamento negativo de violência contra este bom irmão que me sujou a roupa aqui, que seja transmutado em amor fraterno perfeito para sempre. E já na velocidade do pensamento, eu vou pedir desculpas ao espírito que me anima, porque ao invés de eu estar trabalhando em prol do coletivo acima do individual, eu estou com pensamentos negativos de violência. Então, olha, isso aí eu ficava repetia isso aí umas 1000 vezes por dia, porque
Você anda pela cidade para lá e para cá, você sempre encontra uma rusguinha que em outros tempos ou para outras pessoas o normal é falar: "Ô, desgraçado, caia duro, ô, esse cara sem vergonha, ô, essa moça isso e aquilo", e não é legal essa energia. Então eu estava muito imbuído deste exercício. Quando a minha amiga falou: "Nossa, que coisa pesada, que horrível", eu falei: "Não, velho, não vou ficar mostrando isso para as pessoas, meu, porque é uma energia ruim, negativa". E isso aí eu fiz bobagem, eu acho, pensando hoje em dia, porque estava muito interessante aquela filmagem, assim, as pessoas olhavam e falavam: "Nossa, velho, tem um bicho aí dentro do fogo, meu". A meia dúzia de pessoas que eu mostrei aquilo: "Nossa, tem um bicho aí dentro do fogo". Mas o que eu brigava com outras pessoas? Pô, tava uma época estranhíssima que as pessoas estavam, pegando bandidos na rua, aí vinham lá alguns valentões, né, na verdade tô falando sobre linchamentos, né. Aí vinham os valentões e davam um tiro na mão do ladrão, e tudo sendo gravado. E aí botavam no YouTube essa desgraceira aí. E eu nunca gostei disso, e quando comecei a tentar mudar esse meu interior através desse exercício de visualização do cortar na raiz os pensamentos negativos, ou de violência, ou de raiva, ou de gula, ou de luxúria e tal, o cara vinha me falar, mostrar lá a briga do futebol, eu já saía correndo, falei: "Não, não, não quero ver isso aí não, e não quero ver o Datena narrando que o gatinho está sendo arrastado pelo carro", não, eu cortava na raiz. Aí, mas foi automático na minha cabeça daquela época. Não, velho, esse vídeo é igualzinho as imagens de um linchamento, né? Porque é um negócio que as pessoas se sentem mal, desconfortáveis com aquilo. Eu olhava aquilo mesmo, era duro, porque aí eu lembrava, né? Eu tinha passado a experiência, aquele olhão duro, aquele olhão negro, vítreo, né? Duro. Eu falo: "Caramba, meu, eu deletei todas essas imagens aí, então o que que eu virei? Aquelas historinhas de disco voador, né? Conta, conta mil mirabolâncias. Cadê o vídeo do disco voador? Cadê a foto do ET? Em suma, então ficou por isso que eu tava esse tempo todo guardando essas histórias, tal, porque aí você fica ouvindo um monte de grosseria, né? Mentiroso, tomou cachaça, isso. E eu estou respondendo aqui a pergunta da minha caríssima anônima lá. Olha, a história foi essa. Não teve ayahuasca, não teve rapé, não teve maconha, nada, nem cachaça, não teve nada disso, né? Foi uma experiência. Essa foi uma bem pesada. E teve uma bem leve, bem interessante, que nessa mesma montanha, antigos grupos do Projeto Ramo falaram: vamos fazer uma experiência lá, né? Uma tentativa primeiro vamos abrir vamos fazer aqui um processo de comunicação telepática, pegar as informações e ver se vem alguma coisa, se vai surgir alguma coisa. E, e aí a amorosa diretriz que recebemos lá, né? Várias pessoas receberam fragmentos de informação, combinaram, tal hora, vão lá para a montanha, não sei o quê. Aí o que, que aconteceu? Houve uma interação com os vagalumes do lugar, que também é estranho de falar essas coisas, né? Eu vou falar que eu realmente luto muito para colocar isso
publicamente, porque parece umas balelas e eu sei que cada vez que eu falo essas coisas é pedrada, cada pedrada pesada que eu escuto aí, mano, eu fico na minha. Quem entrar na chuva é para se molhar, né? Surgiram alguns vagalumes estranhamente muito grandes assim, a luminosidade que eles produziam. E essa luminosidade começou a responder aos nossos comandos mentais, né? E aquilo foi intrigante. Aí eu, dentro desse exercício, você mantém o contato telepático supostamente com os supostos seres da suposta Confederação de Mundos da Galáxia. E os caras falaram que aqueles vagalumes não eram vagalumes, eram um tipo de nanotecnologia e eles potencializaram a iluminação dos vagalumes para interagir com a gente, né? E, e essa foi uma experiência que é o oposto daquela que eu tive sozinha, né? Porque também o egrégora de um grupo maior de pessoas, ele potencializa as fenomenologias, sejam elas de cura, pode ver que o reiki lá, as sessões de reiki, sempre tem um monte de gente lá, então aquilo, todo mundo imbuído com a história da cura, não sei o que, então aquilo potencializa a fenomenologia. Então qualquer lugar que você vá, um monte de gente focada no negócio, isso potencializa a fenomenologia. Então a informação que eu recebi é que aquilo lá não era, e assim, era muito vagalume, estava muito diferente a experiência, porque você também capta, o seu corpo também é um termômetro, né? E aí você percebe que um dia você vê vários vagalumes numa noite de verão e aquilo é muito bonito, poético, você está lá com as pessoas ao teu redor, as conversas são agradáveis, porque você fala, oh, olha isso. E a mesma situação tem uns vagalumes que começam a falar, nossa, isso está muito diferente. Né? As percepções estão muito diferentes. Então, o corpo da gente também serve de termômetro para entender essas coisas aí a ponte entre o visível e o invisível. Então, teve essa experiência que não foi tão positiva e teve essa dos vagalumes que foi muito legal e muito interessante. E infelizmente está dentro daquele arquivo acredite se quiser, né? Porque ninguém aqui é o dono da verdade, então, e a casuística, né? As narrativas é duro por causa disso, né? Porque a gente fala e fica, tá bom, né? O cara tá falando lá, é isso. A outra pergunta que me fizeram, um anônimo também, ô galera, bota o nome lá, meu, eu vou ficar mó feliz lá de saber o nome de vocês lá. Aí o outro anônimo lá falou, questionando sobre a recepção de uma mensagem telepática. E aí eu boto lá, né, a mensagem, qual foi. Como é que você sabe que que não está sendo enganado, né? Algumas pessoas já fizeram várias vezes essas perguntas. Algumas pessoas usam a teoria cristã, né? Então, como é que sabe que não é o diabo que botou uma mascarinha aqui na frente? A máscara é bonitinha, mas é o diabo que está te passando um monte de informações falsas, né? Como é que é? É muito válida. Eu agradeço muito por essa pergunta aí, porque ela é muito válida, né? Como é que você sabe que não é um ET trevoso, né? E eu acho sempre engraçado quando as pessoas colocam as coisas nesse patamar de polaridade e de dualidade que é o berço do planeta Terra, né?
É o trevoso, né? Bom, trevoso comparado a quê, né? Porque nós, seres humanos, você consegue imaginar uma coisa mais meiga do que uma vaquinha, um bezerrinho, e você dá aquelas mamadeiras de 2 litros pro bezerrinho, faz cafuné nele, e a vaquinha com aquele olhão incrível, aquele olho gigantesco, meigo pra caramba. E o que que a gente faz com esses bichinhos? O porquinho também, que é inteligente, os porcos, os suínos são animais de extrema inteligência e também são bem bonitinhos, meu. Eu já tive uma amizade com a porquinha que se chamava Goiabinha. Vamos lá, digressão da digressão. Torne doce o seu coração. E a Goiabinha tinha esse apelido porque ela sentava embaixo da goiabeira e comia toneladas de goiaba, e eu comia um monte de goiaba junto com a Goiabinha. E a Goiabinha, ela, na minha família lá, o pessoal não matava os animais, né? Ela apareceu lá, não sei por que surgiu uma Goiabinha lá no, no sítio, e a Goiabinha foi ficando lá, e ela só dava prejuízo se fosse levar em conta. Ela pagava com, com a presença dela, com as demonstrações afetivas que ela tinha para com a família, e com esterco, né? A goiabinha ela servia para produzir esterco que a gente deixava lá curando lá numa compostagem, e isso ia virar adubo, né? Então, de certa forma, a goiabinha ela pagava generosamente o que ela tirava do planeta. E a goiabinha virou um ser do tamanho de um sofá, né? Morreu de velhice. Não foi devorada, não virou tocinho, nada disso, né? E foi enterrada com tristeza, né? Só não chegamos ao absurdo de colocar uma cruz na cova lá. Mas eu confesso para vocês, quantos anos eu tinha? Uns 13, uns 14 anos. A gente fez uma plaquinha bem bacana de madeira com a com a data que a goiabinha tinha surgido no sítio e partido, né? Tem, são, são, são coisas que a gente faz, né, nessa vida. Então, voltando ao assunto trevosos, os extraterrestres trevosos. Pô, trevoso comparado a quê, né? Porque aqui nesse planeta o peixinho vai para o vinagre, a baleia é arpoada, é as árvores são cortadas. Então, se você. E até os seres invisíveis, né? Você pega aí essa turma aí, os esotéricos, né? Que ficam falando do gnomo, da fadinha, dos elementais da natureza. Tá, olha, é aquele impuberismo psíquico elevado às nuvens, né? Porque seja o cigarrinho de artista ou o Marlboro, que só dá câncer, o cara fica falando esses romantismos, né? Ai, as fadinhas, as, as dríades, as ramadríades, as nereides e, e outros seres diáfanos que estão aquém da nossa capacidade visual, assim. Ué, bom, o cara fala todo esse monte de romantismo, mas não tem o menor pudor em dar uma baforada fedorenta de Marlboro pelo ar aqui, né? Na cara da fadinha, do gnominho, então, por favor, né? Trevoso, a gente precisa rever os nossos conceitos, né? Trevoso comparado a quem, né?
Se for trevoso comparado a um ser que assassina todo mundo e tal, talvez eu não seja trevoso, né. Agora, né, tem que deixar meio isso bem claro, né. Comparado com a Madre Teresa de Calcutá, eu sou trevoso. Comparado com o bigodinho da Alemanha de 1933, eu sou um ser luminoso, né. Então, vamos com calma nesse julgamento aí, porque então, agora a digressão hoje foi lascada de grande. Qual é a ferramenta? E se você perguntar isso para as pessoas do espiritismo e tal, vai arrumar confusão, né? Porque o cara fala, não, eu tenho plena capacidade de saber com quem eu estou falando, com quem eu estou lidando. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente realmente pode ser manipulado, né? Mas tem uma chave para isso. Provavelmente tem muitas outras, mas é a que eu tenho mais familiaridade, né? É o conteúdo da mensagem, né? Então, se o conteúdo da mensagem não for maléfico, trevoso, não é um conteúdo que não gera preconceito, violência, julgamentos, eu até presto atenção naquela mensagem, né? Então a ideia é isso, né? Ficar atento ao conteúdo da mensagem. Aí, e é o que eu brinco sempre lá no inteligente blog Sonhadoria Paulista de Tudo. Eu não. Eu até escrevo isso em italiano, né? O importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem, né? E é isso, né? Esse é o filtro que eu tenho. Ah, ele é 100%? Não, não, claro que não. Porque mesmo que a mensagem não seja maléfica e trevosa, pode ser um engano para fazer você perder tempo, para te distrair de outras coisas. Tudo é possível, né? Tudo é possível. O, o, outra pergunta que me mandaram é com relação a discernir coisas do plano astral. Teve uma experiência de desdobramento, saio para lá, saio para cá, vou ali, vou aqui, vou a pessoa contando que foi na biblioteca do Vaticano e ficou folheando os livros e, e ela não entendia a língua, não sabia se era latim, que língua que era, mas eram manuscritos muito antigos, mas ela via a ideia do que estava escrito ali, vinha claramente para a mente dela. E o que eu poderia falar sobre isso? Tal? Nada, não posso falar nada sobre isso. Nunca foi minha praia, essa coisa de sair no astral, no plano astral. Aí o que eu posso falar é as coisas que a gente leu durante a vida aí e alguma experiência pessoal. Então a primeira coisa que eu me lembro é dos ditos da Madame, ela tinha esse epiteto, né? Madame Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Teosofia. Eu também não sou da Teosofia, infelizmente, porque a turma lá tem tanta informação legal. Também não sou dos gnósticos, infelizmente, porque a turma dos gnósticos tem um monte de informação. O termo arconte que eu uso vem dos gnósticos lá. Eles têm muitas informações interessantíssimas. A dona Helena Petrovna Blavatsky, ela dizia que sob cada flor do plano astral tem uma serpente, né? Ela usava serpente com a intenção de frisar que era peçonhenta, né? E que a picada de cobra que você leva no plano astral
ela pode perdurar por várias e várias encarnações, né? Então, o que que ela queria dizer? O plano astral, meu, é um lugar que os anjos têm medo de ir, né? Então, o que que você está se metendo lá, principalmente com esse espírito de Disneylândia, né? Porque a pessoa que me escreveu lá, perguntando essa história toda, parece que era um lazer, né? Ah, então vou sair no astral aí. Hoje eu vou para o Camboja lá, hoje eu vou para Paris. É possível, não é possível? Não sei, não sei te dizer. E eu não é um exercício que eu vou me meter a fazer, porque muitos desses antigos sabiam do que estavam dizendo e eu não tenho desejo de ficar me aventurando num, num plano que eu não tenho domínio. Então, muitos dos livros do escritor Carlos César Aranha Castaneda, eu acho que ele estava falando do plano astral, né? Que provavelmente, agora eu estou falando tudo conclusões que eu mesmo tirei, não tenho ciência nenhuma disso. O plano astral certamente é uma frequência vibracional, como tudo que nos está relacionado com nós aqui na humanidade. Né? E aí, o plano astral você vai ter várias frequências vibracionais nele. Aquelas histórias de, é, de Allan Kardec, de Chico Xavier, do umbral, né? O umbral provavelmente é a parte inferior desse plano astral, a parte da frequência vibracional menos elevada. Então vai estar tudo aquela zicaiada lá, tristeza, os resultados de violências, de suicídios, desse monte de coisa. E aí um astral superior, se é que existe isso, se é que pode se usar essa palavra, então seria talvez o quê? Um local dentro desse plano astral, que aqui agora onde eu estou é o plano astral, né? Teoricamente, né? Se a gente for levar ao pé da letra tudo que a gente leu aí. E então você vai ter um astral superior que dá para encontrar mestres ascensionados e ensinamentos. Não sei, não sei. Não posso responder isso de forma alguma. Eu posso especular igual todo mundo, mas aí especulação a gente tem um monte aí que pode ficar fazendo. Não sei, não sei. E aí o que eu no achismo, né? O que eu posso dizer para você? Eu tô até agora aí, sei lá, 20 minutos atrás aí eu estava falando que agora nesse exato momento também eu tenho ativado essa esfera de proteção amarelo dourado. E aí são visualizações, exercícios de visualização. Então essa energia amarelo dourada, ela é imbuída de consciência, ela é benéfica e positiva, tal. É uma coisa que eu construo, ela tem 3 metros de diâmetro, eu construo para me proteger, para dentro dela eu fazer exercício de autocura, em suma. Se um Zé Ruela do meu quilate constrói isso há tantos e tantos anos, porque vou dar aqui uma reflexão, né, para vocês. Por que você acha que um lugar feito o Vaticano não tem uma tecnologia dessa 1 milhão de vezes melhor do que a minha, né? Porque eles estão lá. Quantos anos o Vaticano está metido nessa história? De pesquisa, de trapalhada energética, de
de acordos com agências e agendas, sabe-se lá de onde. Então, quem me garante que lá no Vaticano não tem uma tecnologia de, como eu tenho a minha rústica e humilde esfera de proteção amarelo-dourada, quem me garante que no Vaticano não tem um negócio que você supostamente sai nesse plano astral para ir lá fuçar nos manuscritos secretos da Biblioteca do Vaticano, e esse negócio vai te pegar e te dar uma surra psíquica. E o que é uma surra psíquica? Não sei. Usa a sua imaginação. Então é alguma coisa que ou vai te deixar bem doente, ou vai afetar o seu processo cognitivo de uma tal maneira tão violenta que talvez você adquira problemas para o resto da vida, ou você vai levar um choque 220 lá no bumbum para aprender a não enfiar o nariz onde não é chamado. Isso tudo eu estou fazendo aqui uma suposição para uma reflexão, né? Baseado na minha experiência. A minha experiência que é qual? Eu construo uma esfera de proteção amarelo-dourada para me proteger de certas coisas. Não estou dizendo que isso funciona sempre. Quem garante que se eu, na minha limitação intelectual, na minha limitação de ferramenta sensitiva, eu crio esse tipo de coisa, você acha que lá no Vaticano, ou nos outros lugares, lá, sei lá, no Pentágono, na escrivania do chefe da CIA, você acha que não existe, e se a gente está falando de extraterrestre, de todas essas coisas, você acha que não vai ter uma tecnologia para coibir invasões astrais? Eu deixo aí a reflexão. Eu realmente não tenho certeza dessas respostas aí, né? E então é isso, galerinha. Espero que eu tenha trazido um pouco mais de reflexão para todo mundo aí. E queria reforçar essa coisa. Pô, põe o nominho de vocês lá, porque fica chato lá, tudo é anônimo, né? É anônimo. E eu percebo isso, até desisti antes eu falava, vai lá, vá aqui no canal Formigos para dar um like e tal, porque eu vejo, às vezes, lá no, ele tem aquela ferramenta lá de quem assistiu, quem não assistiu, eu vejo lá que tem um número X de pessoas que assistiram e não tem joinha nenhum, né? Então, tem gente assistindo, mas não quer se comprometer de jeito nenhum, né? Nem deixa comentário e tal. E lá no blog, no inteligente blog Sonhadoria Paulista de Tudo, passem lá que eu botei coisas novas ontem. Todo dia eu escrevo um textinho novo lá. Aí o cara põe uma pergunta, mas entra como anônimo, né? Então é legal, bota o nome de vocês lá, a gente vamos criar aí uma comunidade mental aí. Não para que eu tenha alguma relevância nisso, pelo contrário, mas eu acho que está cada vez mais necessário que grupos de pessoas se unam para encher aí a psicoesfera de pensamentos positivos, de ações positivas, de trabalhos intelectuais como é que a gente vai cultivar comida sem usar veneno, sem usar agrotóxico, né? Como é que a gente vai preservar a água, como é que nós vamos produzir alimento para as pessoas, como é que a gente vai ser menos violento. E quando eu digo menos violento, não é ser uma ovelhinha, né? Que você é a ovelha do sacrifício. Não, não ser violento não significa que você não saiba se defender. Então, vamos lá, vamos aprender a arte do alento, vamos aprender a arte marcial, mas dentro de um espírito de assim,
para que você saiba se defender, para que você saiba se proteger dos vikings da vida, daí, porque nós somos no oceano de agências estranhas e suas agendas mais estranhas ainda, né? Não preciso nem citar nada, não preciso nem falar de Venezuela, de Groenlândia, dessas coisas aradas aí que estão acontecendo, e da nossa sociedade aqui, paulistana e brasiliana, que tem metade do país é Corinthians, a outra metade é Palmeiras, e ambas as partes é tudo bem violento, bem deselegante, bem grosseiro, e todo mundo quer que o outro lado morra e tal. Então, vamos fazer uma comunidade mental aí, unir-se. Isso já existe, ainda bem, né? Tem um monte de gente silenciosamente trabalhando para o benéfico e o positivo, ainda bem, né? Então, mas a ideia é essa, né? E se alguém tiver uma boa ideia aí, eu faço uma questão de participar. Minha vida, vocês sabem como é, ela é bem humilde, de dureza material e financeira grande, mas eu estou com amorosidade no coração e disciplina e disponibilidade para participar de uma boa ideia e contribuir com um trabalho honesto para essa boa ideia. E não estou falando de ganhar dinheiro, nada disso, estou falando de ganhar leveza para que e aí agora eu vou ser bem pessoal, eu quero que a minha frequência vibracional esteja bem leve, benéfica e positiva, porque na hora que eu esticar a canela, eu quero, com todas as forças, eu não quero mais encarnar num negócio desse aqui, que se você pode nascer como eu e só levar canelada, mas mesmo se você nasce como a Xuxa, que com certeza almoça, janta e toma um café da manhã infinitamente melhor do que o meu, tem uma roupinha infinitamente melhor do que a minha, mas a pobrezinha também deve ter um monte de tretas que a gente nem faz ideia nos sofrimentos que ela passou e passa, né? Então aqui você nasce formiga ou nasce Xuxa, mas não escapa da paulada, né? Então eu realmente eu quero trabalhar para que a minha frequência vibracional esteja leve, benéfica e positiva, para eu tentar passar para um outro nível de frequência vibracional. Não tem mais que ficar nessa coisa material aqui, esquisitíssima, que o cara morre de doença, envelhece, tá por fora isso aí. Então é isso. Muitíssimo obrigado, radamezinhas e radamezinhos. A gente se encontra no blog e aqui no canal Formigas do Espaço. Tchau, tchau.